Olá, eu sou Angélica Valverde, trabalho com terapia regressiva e captação psíquica. Se você quer saber mais sobre essas técnicas, basta dar uma passeada pelo meu canal. A terapia regressiva eu faço presencialmente em Piracicaba, São Paulo, mas a captação psíquica é possível ser realizada presencialmente, mas também online. Já trabalhamos com essas duas técnicas há quase 12 anos. O tema deste vídeo é a respeito da necessidade cada vez maior de olharmos para nós mesmos com mais atenção. Todo o estudo da psicologia e da psicanálise já evidenciou que nós usamos mecanismos de defesa para não sentirmos dor ao detectarmos nossas feridas interiores e também não detectarmos pontos do nosso funcionamento que não são agradáveis de serem percebidos por nós. Isso vem fazendo já desde muito tempo com que olhemos mais para as atitudes e funcionamento do outro. Dessa maneira eu fico focada naquilo que o outro precisa mudar, naquilo que não está bem no outro, e isso me traz alívio, porque enquanto eu faço isso, eu deixo de olhar para mim. A minha proposta tem sido, em todas as comunicações que eu tenho feito junto de pessoas, em palestras, por exemplo, é um convite para que coloquemos mais foco em nós. Como estamos funcionando, como estamos lidando com frustrações, com os nossos medos, como estamos lidando com tudo que diz respeito ao nosso ser nesta vida. Ainda que consideremos vidas passadas, nós estamos agora aqui nesta dimensão, mesmo se você considerar que temos vidas paralelas acontecendo concomitantemente à nossa existência, sem problema algum. Mas você que me ouve vai ter mais acesso ao seu funcionamento, as suas reações, como você tem lidado com as demandas que vêm dos outros. E eu noto, quando eu falo disso com as pessoas, o quanto é difícil esse movimento. E a defesa é o motivo. Mas por que nos defendemos? Porque já prontamente imaginamos que, se olharmos para nós, teremos que ir em busca e vamos inevitavelmente detectar nossos defeitos. Sim, também. Mas não só. A minha proposta tem sido num sentido diferente, o que não exclui percebermos em nós aquilo que precisamos mudar. Mas a minha proposta tem sido olharmos para tudo que temos de positivo, de bem resolvido. Isso fica tão estrangeiro para nós que parece que nós nem possuímos qualidades. Aquilo, como eu disse, que já está bem resolvido em nós. O que nós temos conseguido fazer apesar dos nossos traumas de infância. Apesar daquelas partes nossas que nós chamamos de defeitos. Vamos usar esse termo para ficar mais fácil? Apesar de tudo isso, nós temos muita coisa boa em nós. Nosso mundo interno é recheado também de capacidades, de qualidades, de resiliência, de um repertório de respostas interessantíssimo para várias situações da vida. E isso independe da idade. Uma criança também pode olhar para isso em si, pode ser incentivada a olhar para isso. O que acontece é que nós carregamos das gerações anteriores uma ênfase na crítica, naquilo que não vai bem. E aí o processo defensivo ele vai se intensificando. E esse tal desse processo defensivo às vezes fica tão intenso que ele participa ativamente da formação de psicopatologias.
já lá no início da infância e na adolescência, algumas psicopatologias, algumas estruturas de funcionamento psicopatológico vão se estruturando também em função desse lema de que não podemos ter dificuldades, não podemos ter limites, não podemos ter problemas internos, dores internas, não podemos agir de uma maneira inadequada nas situações. Então entra um mecanismo de defesa chamado de negação dessa realidade interna e vamos nos distanciando cada vez mais de nós mesmos. A minha proposta é que possamos começar a olhar, ainda que consideremos que temos as dificuldades, defeitos, como você quiser chamar, vamos considerar, olhar para aquilo que está bem em nós. Você já fez esse exercício? Você já se deteve sobre este tema de maneira respeitosa, considerando um tempo só seu, inclusive, para fazer isso, porque a nossa vida cada vez mais agitada também contribui para nos distanciar de nós mesmos? Então, nas minhas comunicações eu tenho levado essa mensagem, olhar para si de forma mais amorosa, detectando as conquistas, o seu valor, suas qualidades. E que possamos então, a partir disso, caminharmos para o aumento do autorrespeito. O autorrespeito na vida diária, dentro da sua rotina, para que não passemos e para que você não passe, né, do seu limite físico, inclusive, porque a demanda tem sido grande, então muitas vezes nós passamos por cima do nosso limite físico e ficamos exaustos, exaustas. Então esse olhar permite uma administração interessante do nosso limite e também abre portas para que nos presenteemos com bons momentos. Você tem se presenteado com bons momentos, escolhidos a dedo por você? E momentos esses que têm a ver com a sua personalidade, com o seu jeitão de ser, aquilo que você gosta. Do que você gosta? O que você gosta muito de vivenciar e faz muito tempo que não vivencia? O quanto você tem priorizado todos os demais, se esquecido de si? Que momentos você tem proporcionado a você que são muito especiais no seu dia a dia? Vamos refletir mais sobre isso? E eu tenho usado um exemplo daquela frase, a última bolacha do pacote. Quando nós dizemos tal pessoa se acha a última bolacha do pacote, tem essa conotação de que a pessoa se acha o máximo, não é? É a última bolacha do pacote. Eu fiquei pensando numa outra ideia a respeito dessa frase, que fica até uma brincadeira para falar de algo muito sério. A última bolacha do pacote é aquela bolacha que normalmente ela fica quebrada, ela fica esmigalhada, né? Porque as demais estão sobre ela. E muitas vezes nós pegamos o pacote, colocamos sobre uma mesa e esse último biscoito, essa última bolacha fica quebrada, esfarela. Ela perde, inclusive, a sua forma original. E é disso que eu estou falando. Nós podemos também usar essa expressão, a última bolacha do pacote, para nós mesmos, quando nós nos colocamos em último lugar. Quando nós frequentemente nos utilizamos de frases como, por exemplo,
Não tem problema, depois você faz isso para mim. Ah, não tem problema, eu nem queria tanto ir mesmo. Ah, não se preocupe comigo. Não, não precisa me dar isso agora não. Depois quando você puder, você resolve. Essas são só algumas frases que denotam o funcionamento da última bolacha do pacote nessa proposta que eu estou colocando neste vídeo. E o que acontece então? Ficamos esmagados pelo peso dos outros, o peso da demanda do outro que nós autorizamos que caia sobre nós. E nós então vamos perdendo, como última bolacha do pacote, o nosso contorno original. Nós vamos nos perdendo de nós mesmos, como aquela bolacha esfarelada. Nós vamos ficando esfarelados, exaustos, sem forma, e uma bolachinha esfarelada, ela não tem consistência, ela fica espalhada. E nós vamos então ficando assim, sem consistência, espalhados para todos os lados, atendendo a inúmeras demandas, enfraquecidos. Me parece importantíssimo cada vez olharmos mais para essa questão, porque estamos em tempos diferentes. Acredito que todos estão se dando conta que estamos em tempos muitíssimo diferentes, principalmente para quem tem aí um pouco mais de meio século para mais, né? Neste tempo que estamos vivendo, é muito importante esse foco em nós. Sabem por quê? Porque nós somos só o que nós temos de verdade. Nós não temos nada mais verdadeiramente a não ser nós mesmos. Nós não temos nossas casas, nossos cônjuges, nossos filhos, nossa família. Nós temos a nós mesmos. Eu posso gerenciar a mim, a mais ninguém. Eu posso gerenciar a minha estrutura psicológica. Eu posso cuidar o máximo possível do meu corpo físico enquanto eu precisar dele. E só. Então, esse cuidado sobre a vida do outro, essa muitas vezes fofoca a respeito da vida do outro, as críticas tão frequentes a respeito do modo de viver do outro, não tem utilidade alguma, serventia alguma, se nós pensarmos de uma maneira mais ampla e elevada. Só tem uma única utilidade: nos desviarmos de nós mesmos. Mas, como eu estava comentando ontem mesmo com um grupo, vai chegar um momento em que estaremos sós conosco. E é o momento do final da vida física. Temos muitos desses momentos, mas o final da vida física é o mais contundente, não é mesmo? E nesse momento, tudo que acontecer ao nosso redor, quando adentrarmos outro campo vibracional, vai ser determinado pela vibração que nós carregamos e que nós construímos. O quanto somos capazes de promover autodefesa, o quanto somos capazes de nos considerarmos importantes para não sairmos por aí no campo astral aceitando qualquer proposta, para que possamos raciocinar e pensar
com a nossa mente que continuará existindo no mundo espiritual. Para não sermos chamada Maria vai com as outras, termos discernimento. Para tudo isso precisamos já nos atentarmos para essas questões que eu trouxe. Um olhar mais amoroso sobre nós para descobrirmos que merecemos o melhor, que temos muitas qualidades, que já lutamos de muitas formas na vida atual, que já vencemos muitas batalhas, que já conquistamos muito em termos de família, de aprendizagem, de crescimento emocional. Então eu deixo aqui este convite para que possamos cada vez mais voltarmos o nosso olhar para nós mesmos. E que possamos então desenvolver o autorrespeito. Isso implicaria num outro vídeo, que seria um vídeo a respeito da possibilidade de dizer não e de colocarmos limites no outro. Pela educação que tivemos, pela influência das religiões também, nós ficamos programados para termos dificuldade de dizermos não e de colocarmos limite. O outro sempre mais importante, o outro sempre prioridade. E o meu desejo, o meu gosto, a minha necessidade fica para depois. Isso faz sentido para você? Fique à vontade para deixar nos comentários suas reflexões a respeito deste tema, porque o seu comentário pode suscitar outros comentários ou reflexões daqueles que vão ler você aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, deixo um abraço grande e desejo que você possa se acolher mais, dar mais colo para você e se ouvir mais também. Até o próximo vídeo.